Boa noite. Boa noite, maravilhosa. Como vocês estão? Todo mundo bem? Prontas? O som das meninas está mais alto que o meu? Tem alguém de som ligado? Aqui, eu vou dar Rose. Rose, já mutei. Só cuidado. Mas está me ouvindo bem? Tá ok agora, Tânia? Será que o meu tá baixo? Talvez. O que eu posso fazer para aumentar esse microfone? Tá baixo? Então deixa eu pôr o fone de novo para ver se vai melhorar. Veja se ele fica mais nítido com o fone, melhorou alguma coisa? Para todo mundo tá baixo ou é só da Tânia que tá assim? Para mim, Pra você tá bom. Tá tá, bom. então tá. Bom, então vamos seguir, gente. Tânia, qualquer coisa aumenta aí o volume e vai me falando. Bom, estamos aqui hoje nesse encontro. Era para a gente estar começando. Acho que todo mundo que está aqui já está no Exploradora, mas assim, se tem alguém que está de fora, porque eu acabei abrindo. Para explicar, a gente hoje começaria o Exploradora de Mim. E numa sincronicidade, num movimento de olhar para dentro, né? Comecei a sentir, conversando com as meninas ali no grupo, ontem comecei a sentir uma ansiedade quando eu começava a preparar as coisas, né? Para a gente começar. E aí compartilhei e vi que é um movimento dessa egrégora, né? A gente está um pouco na ansiedade. E não dá para começar a falar de feminino, falar de olhar para dentro assim, né? Porque o termo exploradora de mim ele vem do Jung, né? O Jung fala, o Jung foi um grande explorador do inconsciente. O quanto a gente tem que olhar para dentro para entender coisas que muitas vezes não está em outro lugar. Eu preciso entender como eu funciono diante de algumas questões. Então a gente olha para os arquétipos não para modelar e para copiar, mas para encontrar em mim o que ressoa com aquele arquétipo, né? E a ideia do Exploradora, né, essa aula extra surgiu isso, porque é uma ideia da gente olhar para a nossa vulnerabilidade. Não adianta chegar e como é que eu tenho que fazer para ser uma Afrodite? Como que eu vou manifestar essa Afrodite? Como eu vou manifestar a liberdade da Ártemis? Se eu comecei a perceber, no movimento que a gente fez ali no Imersão Atena, que está faltando o essencial, está faltando eu me abrir para isso. Né? A gente vai criando camadas, né? Então é a boazinha, a salvadora, a vítima, a Perséfone, a Deméter no negativo, a nossa necessidade de perfeição, né? Vai colocando capas que as pessoas não nos acessam e nem a gente acessa. E aí, isso ia ser bem profundo, a gente ia começar hoje falando das ancestrais, mas eu senti que, primeiro porque eu estou indo para uma jornada que eu vou ficar alguns dias, às vezes sem celular, e fiquei também preocupada de vocês precisarem de alguma coisa, eu não estar acessível o tempo todo. Mas principalmente porque eu acho que foi uma coisa do grupo, né? O quanto, cara, a gente está nessa ansiedade. E aí hoje é só para a gente trazer um pouco de consciência, porque eu acho que só de tomar conhecimento, né, do quanto a gente estava ansiosa, eu sinto que parece que já deu uma aliviada, né? Assim, tipo, só de entender, cara, não era hora de olhar para minhas ancestrais como a gente tinha planejado. A hora é realmente de entender aonde eu tô, né? E principalmente é um movimento que a gente vai fazer hoje, não é uma constelação, é um diagnóstico para a gente entender. Eu não consigo ir para canto nenhum sem ter noção de onde eu tô. Eu preciso saber a minha base. Mas isso não pode ser algo, como eu sei que muitas vezes é, porque eu também, às vezes, estou nesse lugar que vocês estão aí, e aí fico, meu Deus, vai, achei que já tinha andado, não sei o quê, tô atrás, e quantas vezes, né? Só que a gente precisa ressignificar isso. Isso é bom. Você precisa saber onde você está. E se as coisas estivessem ótimas e perfeitas,
a gente não estava aqui. Então, a gente vai olhar mesmo para coisas que ainda são legais em nós, é normal. Se tivesse tudo maravilhoso, a gente não precisava desse processo. Mas existe algo, né? Ou às vezes, minha vida tá boa, mas se você tá aqui, você sente que pode ser melhor, né? Se você sente que ainda falta, ou assim, que você tá num caminho. E para a gente olhar para o feminino, a primeira coisa que eu acho importante, por isso que eu, numa sincronicidade, né, muito grande, a gente entendeu que precisava mudar essa primeira aula. Para quem não estava no grupo, eu vou só explicar, porque ontem eu estava na rua andando, pensei no grupo e aí comecei a ficar com uma angústia, uma taquicardia. Eu disse, cara, a gente precisa fazer alguma coisa que eu não estou entendendo o que que é. Conversei com as meninas. Eu disse, olha, eu estou pensando em adiar. E aí vi a ansiedade, né? E algumas, tá ok, mas eu queria, outras não. E eu entrei numa casa, enquanto falava com vocês ali por WhatsApp, entrei numa casa que vendia artigos religiosos, né? E foi muito interessante, porque eu estava lá, escolhi uma vela, algumas coisas que eu queria justamente para a gente, né? Geralmente eu faço algum movimento aqui antes da gente começar, né? Um programa assim. E aí eu escrevi, eu não sei como, porque nem eu digitei, uma frase, né? Eu estava até me perdendo, deixa eu pegar ela de novo aqui, que eu achei, eu não sei, gente, não fui eu que digitei essa frase. Eu nunca, meu celular às vezes ele tem talvez alguma questão de, né, tradução, e ele colocou ali uma frase que a gente ficou meio sem entender, tanto eu quanto as meninas que estavam no grupo, a gente ficou conversando, agora cadê a frase, gente? Nós conversamos tanto sobre... I'm just trying my luck. Ou seja, eu estou só tentando a minha sorte. Estou só tentando a minha sorte. E aí isso traz várias coisas, né? O quanto eu faço as coisas que eu faço hoje, porque eu estou tentando chegar em algum lugar. Quem está tentando não está, né? Não conseguiu ainda, primeiro ponto. Se eu estou contando com a sorte, talvez eu poderia dizer, em vez de sorte, confiança, eu estou confiando no universo, porque o oposto, né? Se eu estou tentando uma sorte, vou ver se eu tenho sorte, eu não estou confiando no universo. E não dá para a gente começar essa jornada, e esse não é a ideia dessa aula, não é para quem não sentir de estar na jornada, tudo bem. Se eu te convidei, se acessou porque precisava estar aqui e ouvir isso de alguma forma, a grande questão é como que eu entro em qualquer processo de autoconhecimento, eu começo qualquer terapia sem confiança. Não é sorte, não pode ser sorte. Como que eu vivo a minha vida sem confiança e estou só tentando a sorte? E aí eu fiquei pensando hoje, né, e também numa sincronicidade de atendimentos de pessoas na rua me falando coisas, e eu fui no salão hoje e eu estava em dúvida, né, se eu ia viajar e ia levar meu computador, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tô com coisas, né, que eu disse, nos intervalos eu vou ficar um dia a mais e tal. E aí a manicure vira para mim, que me conhece, me viu umas 2, 3 vezes só, ia saber que eu ia viajar, né? Aí eu falei, eu vou viajar. Então, mas você vai viajar para se divertir, né? Não é trabalho. Aí eu fiquei. E eu de manhã tinha comentado com uma amiga que eu estava pensando em levar o computador, só que ia ter que levar mala, mais mala. E aí ela disse, não, porque você não vai trabalhar, você não vai nem levar o computador, né? Eu disse, cara, não é possível. Não é possível que o universo está desenhando para mim desse jeito. E aí eu chego de tarde, vou fazer minhas coisas e tirei uma carta para a gente conversar. E a carta é simplesmente o espírito brincalhão. E eu disse, cara, não é possível, que... Foi aí que eu resolvi abrir. Eu disse, acho que tem muita gente que precisa, porque é difícil mesmo a gente acessar isso. E eu fiquei me questionando, né? O que nos impede de viver esse espírito brincalhão, muitas vezes? E aí eu cheguei numa conclusão, onde, entre alguns fatores, eu acho que existem 2 pontos principais que talvez impedem a gente, porque a gente não pode passar uma vida tentando, né?
a frase que diz tentando a minha sorte. A gente está aqui para viver. A gente está aqui para aproveitar essa vida, né? Para usufruir, para se divertir. E quanta dificuldade que a gente tem de aceitar a diversão. Quanto é difícil para a gente acessar isso. E o que eu quero convidar vocês é para que a gente faça um movimento de compreensão. Para onde eu estou olhando? Para onde eu preciso movimentar o meu olhar? Então, vamos pegar 3 objetos aí. Não é uma constelação, não vai ser nada pesado, a gente tinha até conversado sobre isso, mas eu acho que a principal, enquanto vocês pegam aqui, eu vou ficar falando. Se precisar levantar, buscar, fiquem à vontade. Eu acho que a principal transformação é sempre consciência. Porque a gente pode ter todas as ferramentas, né? Pode fazer constelação, pode fazer BMT, pode fazer apometria, pode fazer várias. Mas se eu não compreendo, se eu não tenho consciência sobre o que eu preciso olhar de verdade, na verdade, a sensação que eu tenho é que a gente, isso me inclui totalmente, tá? Porque a mulher falou aquela do salão foi para mim, a pessoa que está indo para uma jornada que se chama Jornada Divertida, é o nome da jornada. Querendo levar um computador, né? Também tá precisando ouvir isso aqui tudo. Para trabalhar, eu tenho que trabalhar. Nossa, então vamos olhar o que talvez você está direcionando o olhar não para aquilo que poderia te dar uma vida divertida. Então, comecem a respirar fundo, coloquem esses 3 objetos aí. O que eu vou pedir é, saibam qual é o objeto 1, qual é o objeto 2 e qual é o objeto 3. Olhem para eles, esqueçam que eu estou aqui, respira, olha. Já começa a perceber como que está o teu corpo em relação a esses objetos. Respira. E percebe como que você quer posicionar eles. Pode mudar, o campo é teu. Para frente, para trás, para o lado. Respira fundo. E só olha, sem tentar. Ah, mas ela não tá falando nada. Não, não tô falando nada porque eu tô dando tempo de vocês também. Sente que tá conectada com eles. Agora, em qual deles você tá mais conectado? Nesse momento. Se tiver que escolher um, com qual nesse momento eu me conecto mais? Faz com o dedinho aí, ou escreve na tela para mim saber com qual você. Com 2, 2, 2. Ok. Pode ser do 3, ok. Ok. Vai sentindo com qual você está mais conectada. Respirem fundo. E prestem atenção como você sente essa conexão com esse objeto. A gente que entrou depois, só cuidado com os áudios de vocês. E peguem 3 objetos. Quem entrou depois pode pegar 3 objetos e começar a colocar, se posicionar no campo. E só analisa bem, marca se você precisar, qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3 para você. E tenta simplesmente ver como você sente. E com esse objeto, dentre os 3 que você se conectou mais, como você fica quando olha para ele? Como fica o corpo?
Que parte do corpo pode ser que tenha ficado mais tensa, ou, sei lá, a mão, o pé, se tem coceira, se dá sono, se dá moleza. Isso tudo é muita informação também. Isso é importante. Anotem ou coloquem isso muito claro na cabeça de vocês. Se alguém quiser compartilhar, tô vendo aqui, sensação de poder, ok? Com que você se conectou. Eu falei para que você com aquele que você se conectou, como você sente, né? Então, ainda estou na conexão com o que chamou mais a atenção de vocês. E eu quero que vocês olhem para esse objeto que chamou mais a atenção de vocês. O porquê que ele chamou atenção? Presta atenção, sabe? Tipo, cara, por que que eu estou conectada? Eu me sinto ótimo, sensação de conexão. Lado direito dormente, isso é importante, ó. Meu masculino, meu ânimos fica dormente quando eu estou olhando para esse objeto. Isso é uma informação importante. Ele chama atenção, mas ele adormece uma parte minha, né? Então perceba o corpo, dá uma tensãozinha, às vezes dá uma sensação no estômago. E esse objeto com o qual vocês se conectaram aí mais fortemente, olha para ele porque ele tem um pedido para você. Dá uma pressão na cabeça. Cabeça também é masculino, né? Então, assim, quanto isso dá um olhar para esse objeto, parece que perceba se você consegue ir nesse momento já, talvez você vai precisar de mais tempo, mas perceba se você consegue sentir um pedido que ele tem para você. E anota. Se esse objeto se falasse, te pedisse algo, o que que ele te pediria agora? E se você disser, não sinto nada, Jaque, então qual é a utilidade dele? Porque ele tem um objetivo. A utilidade dele pode estar relacionado com o que ele está te pedindo. Sente. Sente, anota se precisar. Soltar o corpo, parar de prender os músculos. Uhum. Prender, né? Liberdade mesmo. Para os outros. Vamos ver se vai melhorar, se vai. Rendição. Nossa, essa é ótima, hein? Palavra ótima. Rendição. Vai fazer sentido. Vamos olhar para o objeto número 1. Eu não sei se vocês se conectaram com um direto. Alguém se conectou com o objeto número 1? Se quiser escrever ou colocar, deixa eu colocar vocês na telinha para mim ver todo mundo. Alguém se conectou com o objeto 1 como o mais importante, o que mais conectou? Não? Não dói a cabeça no topo, muito bocejo de sono, ok. Então respira fundo. E você sente o que por esse objeto 1? Ele é leve? Ou ele é pesado? Estar exausta de olhar para ele, ok? Uma indiferença? Uhum. É leve? Tu fala muito sobre a tua história. E principalmente uma história de como você olha para o passado. Como você olha para aquilo que você precisa desapegar. Ele tem a ver com quem você foi. E aí tem aquela frase que eu adoro da Karina, né? Quem eu fui, eu já não sou mais. Então, se eu já não me conecto com ele, ok, eu já não estou mais tão conectada, porque esse quem eu fui, eu não estou falando só de passado, eu estou falando, e para quem doeu, ou para quem veio alguma sensação estranha,
O quanto você ainda carrega dele em relação a coisas que não precisa mais. Ele é pesado porque a história é pesada, ou talvez ele é pesado porque não faz mais sentido e eu continuo insistindo em trazer. E qual é o objeto que você escolheu para ser o número um? Isso também fala do teu passado. Isso fala muito de você. Isso é uma pista de como você olha. Um corretivo de maquiagem. Ah, eu quero corrigir meu passado. Então fala para ele, eu desisto, eu me rendo de querer mudar o passado. Foi como foi. Me dá até um negócio aqui na garganta. E simplesmente, acho que vale todo mundo falar isso para ele nesse momento, para esse objeto número um. Eu me rendo ao que foi. E eu desisto de querer mudar o passado. E principalmente eu me desisto de querer me apegar a partes minhas que já não me servem mais. Talvez agora eu possa simplesmente soltar e deixar isso sair. Para que eu possa, de fato, olhar para onde está a diversão. Porque o prazer e a diversão não moram no passado. Sinto muito, eu me enganei. E eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Pronto. Sinta agora o movimento que você quer fazer em relação a esse objeto 1. Posiciona de novo. Fica livre. Ele foi só um primeiro start para a gente entender e olhar agora para o que importa. Respira fundo, se precisar, quem precisar faz um PTO. Isso. Fecha os olhos, vou fazer PTO a todo mundo. Escuta a minha voz. Você poderia se permitir sentir tudo que você sente nesse momento? Todas as dores, traumas, medos que o teu passado te traz. E você poderia perceber que talvez você não mais precise de tudo isso. Que isso nem combina com você. E que você pode estar agarrada, tentando manter um padrão. Uma mulher que já não faz mais nem sentido. Uma parte sua que já está pronta para sumir faz tanto tempo. E você está aí agarrada nisso. Respira fundo. E você poderia agora simplesmente, como num passe de mágicas, se abrir para uma nova realidade de que isso não faz mais sentido para você. E você poderia simplesmente soltar e deixar sair? Quando? Respira fundo. Pode soltar os braços, quem sentir. Vai percebendo como é que tá o corpo agora. Também. Alguém tá com alguma sensação estranha, precisando de alguma coisa? Estão me falando no chat. Respirem fundo. E sente o que você quer fazer com esse objeto no mundo. Tremeram e pularam muito, ressignificando, né? Vibrando. Sente o que você quer fazer. Ele não é importante para nós hoje. Uhum.
Deixa no campo se quiser, mas ele não é o nosso foco hoje. Só que ele precisava estar aqui, ele fez parte. Então vamos olhar para o 2 e o 3. E entre o 2 e o 3, perceba qual dos dois chama mais atenção. Perceba se mudou alguma coisa, né? Depois que a gente olhou para o 1 e você já sabe que é o 1. Percebe como está o 2 e o 3. E não tenta adivinhar o que é, só se entrega. Se entrega ao que ele está te trazendo. E entre eles, qual te chama mais atenção? O 2 ou o 3? Depois que tirou um do campo, ok? E faz sentido, né? Que se eu tô no passado, eu não consigo olhar para nada mais. E algum deles é pesado para você? Uhum. Se eu vou te fazer uma pergunta para você ver, se eu dissesse para você, um desses objetos, ele pode realizar todos os teus desejos. Qual você acha que é o objeto que te realizaria os teus desejos? O 2 ou o 3? Fala aí que eu quero saber. 2, ok, 3. Uhum. Qual deles é mais divertido, né? A gente começou falando qual é mais divertido dos dois? O 2 ou o 3? O 2, ok. Continuo com os dois, ok. Continuo com os dois. O 3 é mais divertido. Ok. Qual, qual deles está custando mais caro para você? Tá custando mais caro no sentido de, cara, custa, na verdade, eu não ter o que eu quero, não ter um relacionamento, não ter dinheiro, não ter uma carreira que eu quero. Qual dos dois te custa mais? O 2? O 3 pesa, ok. Não tem resposta certa, né? Isso vai refletir para onde você está olhando, né? Qual é o teu direcionamento? E a gente já sabe que o 1 reflete quem você foi. A gente já sabe disso. Agora eu quero que você me diga qual desses objetos, o 2 ou o 3, se conecta mais com o primeiro objeto. Qual está mais conectado com o primeiro objeto? Isso não é também tudo bem. Pode não ser nenhum, pode ser os dois. Ok. Dois. Uhum. A gente ia começar hoje falando das nossas ancestrais femininas, né? No Exploradora de Mim. E é engraçado, porque eu acho que o lado direito de você está pegando, pelo menos eu tô com bastante dor de cabeça também, né? Um peso aqui, né? O masculino também não pode ser excluído.
E quantas histórias eu escuto que tem a ver com esse primeiro objeto, né? Porque a gente tem uma vida inteira onde a gente cresce com ideias pré-concebidas do que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Só que ninguém fala pra gente se as pessoas que estão ditando essas ideias, elas são saudáveis o suficiente. São só a visão delas. E a gente vai tomando isso para nós. E eu acho que é por isso que a gente não poderia realmente começar esse processo sem posicionar a gente onde a gente precisa estar. E o único lugar onde eu posso onde eu posso viver uma vida leve e prazerosa é no momento presente. O passado me torna alguém apegada, o futuro me torna alguém ansiosa. Se eu não me desapego das coisas que eu preciso desapegar, eu não me abro para o novo. E aí, isso tudo que eu estou falando para vocês é porque isso é um diagnóstico, isso não é um movimento, mas ele vai ter a importância que você conseguir trazer consciência para esse movimento. Então, é muito importante que você realmente se abra para perceber se você em algum momento está mais conectada com o objeto 3 do que qualquer outro objeto. Ou qual a importância do objeto 3? Olha para ele, olha para o terceiro objeto. Qual a importância dele na tua vida? Deixa eu trazer a resposta. Porque esse objeto 3 é o que te traz essa ansiedade, né? Eu estou no futuro. Essa aqui é a mulher que eu posso me tornar. Exato, infinitas possibilidades, mas eu não estou nelas ainda. E isso também atrapalha a nossa vida, que eu acho que essa era a grande questão da gente estar. E é claro, gente, eu acho uma ilusão a gente pensar que as pessoas não podem ter expectativa. É óbvio que a gente tem. E é óbvio que tem que ter. Eu faço um processo terapêutico, eu invisto porque eu quero melhorar. Eu me arrumo, quero conhecer alguém porque eu quero, tenho um desejo de ter uma família, de ter um relacionamento, de crescer na carreira. Só que a grande questão é, eu não controlo o futuro. Eu faço o movimento, o resultado não é meu. O movimento está no objeto 2, está no hoje. Isso aqui é quem você é. É o aqui e agora. Agora, qualquer estratégia de sobrevivência, de seja qual for, ela tá te tirando o teu poder que está no objeto 2. Então, o mais importante é a gente entender, porque como vem aquela frase, né? Eu estou só tentando a minha sorte. Se eu estou fazendo as coisas pensando no resultado, eu não estou vivendo agora. Eu faço a ação no hoje e deixo que o universo traga o resultado. Óbvio que você não tem expectativa, mas não uma expectativa ilusória e não colocando toda a fonte para amanhã. Agora, por que a gente se frustra? Porque a gente espera ser feliz quando chegar nas infinitas possibilidades do número 3. Mas, cara, a gente pode morrer amanhã. Eu posso estar dando essa aula e ser a última, que sei lá, vou pegar um voo amanhã, tanta coisa pode acontecer. Pode ter um terremoto, ou, sei lá, posso ganhar na Mega Sena e dizer, gente, não quero mais, vou fazer um tour pelo mundo. E aí a gente fica nessa construção desesperada, e assim me incluo nessa, como falei para vocês no início, porque eu tô deixando para viver amanhã. Eu posso até estar no projeto 2 vivendo hoje. Eu posso estar até aqui no agora, aqui e agora. Porque esse é o único lugar em que eu posso me fazer presente. Mas o quanto eu estou fazendo aqui
pensando em ter mais dinheiro, em ter mais estrutura, em ter uma carreira, em fazer coisas, às vezes, radicais, e não conseguir entender a satisfação do momento presente. Então, observe isso e já comece a trazer essa consciência que esse exercício te traz. Cara, eu tô apegada ao passado, o que que eu preciso fazer? Desvinculação ao passado, constelação, eu preciso deixar isso ir, né? Se abrir, se rende, né? Que acho que a palavra que a Nádia usou, eu amo essa palavra. E muitas vezes eu faço isso, eu deito de bruço no chão aqui, deito, cara, eu me rendo, eu não sei como resolver isso. E eu não tenho como, o que eu tô fazendo. Agora, se eu vivo muito no futuro, se eu escolhi o mais importante é o futuro, é o que eu vou viver, e hoje? Porque eu não tenho garantias de que eu vou ser uma mulher bem-sucedida. Não tem garantia de que eu vou de novo, vou ter um relacionamento de novo, que eu vou casar, que eu vou ter filhos, não tem garantia. E se eu ficar na. Porque aí, olha só como isso é louco, né? Quando a gente começa a ficar tão apegada nisso, isso vira uma ilusão, porque isso. E eu falo isso para vocês, eu não lembro qual foi a constelação que eu contei para vocês. Acho que foi a constelação do prazer, há um tempo atrás. Eu, até muito pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu tinha uma fantasia de adolescente. Quando as coisas não estavam bem no meu aqui e agora, eu retomava essa fantasia, que é uma fantasia que eu trago da adolescência, que eu queria ser atriz. Eu fiz curso de teatro, fiz oficina com vários atores, onde eu às vezes namorava, e eu sempre alimentava isso. E eu pensava assim, na minha adolescência, tudo bem, eles não estão me dando bola. Eu vou ser famosa e vai todo mundo ter que olhar para mim. Complexo de inferioridade. Instalado com sucesso, né? Mas é que tá, né? Por que que eu fugia? Porque o meu presente não era legal. Quando eu tava, porque eu mudava muito de cidade, porque não sabe a história, eu já mudei 15, 16 vezes na vida. Então, durante a fase escolar, era traumatizante. Quando eu chegava num grupo de escola que fazia amiguinhos e conseguia ter uma vida social legal, cara, eu esqueci que eu queria ser atriz artista da Globo. Se eu não tivesse isso, meu Deus, era meu sonho de infância. Só que eu passei esses 3 anos antes sem nem pensar. Então, eu estou dando um exemplo bem claro e bem esdrúxulo, assim, mas é real, para você olhar para esse objeto 2 e se perguntar o que que não está bom que não me faz olhar para ele. E se eu olho para ele, você consegue ver diversão nesse objeto? Pois é. Se eu não consigo ver a diversão, eu estou esperando, né, o futuro chegar, eu mudar, eu vou mudar de cidade, eu vou encontrar alguém, eu vou fazer uma mudança radical para ser feliz. E, gente, eu totalmente me enquadro nisso. Foi o que eu falei para vocês, a moça hoje é uma coisa tão básica, e depois eu pensei, que eu tô indo para um lugar que eu não vou ter tempo para nada, vou levar computador, que não vou. Cara, olha as pessoas, se conecta, vai que nessa viagem, que eu vou ficar um dia a mais sem querer, não era planejado, mas ficar. Sabe-se lá o que vai acontecer na minha vida nesse um dia a mais? Pode ser que eu encontre alguém que queira uma constelação, que eu vá trabalhar, pode ser que eu encontre, sei lá, um homem maravilhoso, lindo, gostoso, não sei. Só que a gente está tão focado no fora que não consegue. Então, na tua frente tá, o número 1, o teu eu do passado, que já não faz mais sentido. O número 2, o teu eu do presente. E o número 3, o eu do futuro. De infinitas possibilidades, mas que você não vive ele ainda. E tudo bem, que bom que ele é bom, que bom que ele traz coisas. Que bom. Mas tá na hora de olhar para esse presente. Agora, vamos entender um outro movimento que eu acho necessário a gente tomar consciência. Vocês vão pegar mais 2 objetos. Quais quer 2 objetos aí?
Um vai ser o quarto objeto e o outro vai ser o quinto objeto. Posicionem ele no campo, perto de onde vocês quiserem desses, e sente. Não vale se enganar, não. Ah, eu vou colocar tudo no presente. Não, sente. Você não sabe, pode ser que ele tenha que se conectar mesmo com o passado, com o futuro. Não tem certo e errado. Sente aonde vão esses objetos. Respira fundo. Uhum. Veio muita rigidez. É a consciência, né? Eu tô rígida, controlando, salvando. Pra quê? E aonde você sentiu de colocar esse quarto e quinto objeto? Tá perto da onde? Estão perto da onde? Eles estão mais perto de você, mais longe? E faz o movimento que você sentir, se não tá bom. Sente como é que tá o campo, onde eles têm que ficar. E qual é a sensação quando você olha para eles? Para esses dois novos, do lado do 3 e do 4, ok? E o 4, né? Vamos olhar para esse 4? Como que é o 4 para você? Qual é a sensação que ele te dá? Sono, coceira, raiva, mexeram bastante aqui, culpa, né? Ai, como eu sinto culpa. Deus. E será que ele... Se você tivesse que dizer para mim que ele se conecta com um dos outros objetos, qual seria? Talvez é porque ele está perto desse objeto, ou com o 3, ok? Com o 3, com o futuro, né? Isso é importante. Esse número 4, ele se conecta mais com o passado, com o presente, com o futuro? Isso tem que fazer sentido para vocês. Com o passado, presente, ok? E o quinto objeto, então? Vamos passar para ele logo. Como é o quinto objeto para você? Que sentimento e sensação ele te traz? Ele é pesado? E eu vou fazer uma pergunta. Você sente que você conhece esse quinto objeto? Uma distância. Ou ele é incognoscível, né? Eu ia falar isso, sim, que é uma incógnita. Tô olhando meio desconfiada para ele. Ok. Entre o 4 e o 5, olhando para esses dois, e eu te perguntasse assim, qual tá a chave de uma grande mudança na tua vida? Entre o 4 e o 5, qual desses dois vai te entregar essa chave? 5. Tudo bem se você não conseguir escolher, os dois. Tudo bem. Ou nenhum.
Para alguém de vocês, o 4 trouxe algum sentimento, sensação negativo ou pesado? Não. Tá tudo ok. E o 5 traz algum sentimento, sensação negativa? Talvez vocês não conheçam, né? Como algumas falaram, mas não é negativo necessariamente. Ok. E de novo, para a gente só finalizar, o 4 e o 5 estão perto de onde? Isso é bem importante vocês terem essa consciência. Esses dois, eles se conectam mais com o meu passado, com o meu presente ou com o meu futuro? Isso fala muito. Porque se ele está conectado, qualquer um dos dois estiver conectado com um, é uma ilusão. É aquela pessoa que fica pensando, ah, no meu passado era muito mais legal. Era muito melhor que hoje, era muito mais divertido. A vida era diferente. Se estiver conectada com o número 3, que é o seu futuro, aí você vai dizer: nossa, o meu futuro vai ser maravilhoso, eu vou ser uma pessoa incrível, que tem fé na vida, que se diverte, que é leve, essa mulher maravilhosa que eu sempre falo, eu vou ser assim no futuro. Só que às vezes isso pode nos levar, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas assim, sabe aquela coisa da felicidade tóxica? De, vai tudo ser lindo, maravilhoso, e eu confio tanto naquilo, mas eu não faço por onde. E vira quase que também uma ilusão, uma utopia. Um dia eu vou ser. Isso é uma ilusão, gente. Se eu não for hoje, eu não vou ser isso amanhã. Se o 4 e o 5 não se conectaram com o objeto 2 do presente, eu não estou conseguindo acessar o prazer. E eles são recursos para você conseguir atravessar um novo caminho, trilhar uma nova estrada, conseguir realmente acessar o prazer, a diversão, sem. E olha que eu coloquei para que vocês sintam, mas eles estão, na verdade, duas faces da mesma moeda. Porque o 4 eu trouxe como a diversão, a alegria, o que traz leveza. E o 5 é a confiança na vida. Se eu não consigo confiar na vida, e entender, cara, eu vou ser aquela mulher, talvez não do jeito que eu quero, mas do jeito que eu preciso, porque eu tenho algo para viver, então, né, talvez eu não consiga ser tudo aquilo do meu jeito, posso ser maior de outro jeito. Mas se eu não conseguir hoje ser aquilo no meu dia aqui e me sentir, começar a me movimentar, você não vai conseguir ser, aquilo vai ser uma utopia. E aí eu estou empurrando algo com a barriga. Agora, se você sentiu que o 4 e 5 se conectou mais com o 2, que ótimo. Você está no caminho. Porque você tá de fato, no momento presente, começando a olhar para a vida, confiando, se divertindo. Imagina pelo menos isso. Ai, graças a Deus, né? Eu sei. Porque eles têm que estar conectados com aqui e agora. De novo, se está no futuro, aliás, se está no passado, você está apegado de alguma forma, como se lá fosse melhor do que hoje. Lá morava a minha diversão e a minha confiança na vida. Algo aconteceu que mudou essa história. Se eu estou no futuro, eu posso estar vivendo uma utopia, que é o que eu estava dando um exemplo meu para vocês. Que eu jurava para mim que um dia, nossa, a Globo vai me descobrir. E eu tive esse comportamento, esses altos e baixos, gente. Eu estava na faculdade, eu ainda tinha esses pensamentos. Quando acontecia algo muito ruim, eu pensava, nossa, e aí a vida vai, porque a gente, de uma certa forma, se conecta e ressoa.
Eu, várias vezes na minha vida, fui convidada, eu fiz figuração de novela da Globo. Então, assim, isso reforçava essa ilusão. Eu disse, cara, tá vendo? Por que é uma ilusão? Porque quando eu olho pro meu mapa não tem nada nesse caminho. Tem espiritualidade, conhecimento, tem uma série de outras coisas, né? Tem a advocacia, que era o que eu já fazia na época. Mas, e pensa, eu fui atrás em algum momento, não só um cursinho ou outro que eu fazia, mais por diversão, eu nunca fui. Porque no fundo eu sabia que era uma ilusão. Então eu pergunto para você, o que, que você está aí dizendo que eu vou ser tal coisa no futuro? Por que, que você está sendo hoje? Se você não está sendo, você sabe que você está preso numa ilusão. E talvez o que você precisa fazer é, realmente é isso que eu quero ser no meu futuro? E talvez eu possa simplesmente me render ao que o que é. Só que é difícil, né? Quando a gente tem que se render à ideia, sei lá. E se você nunca casar? Se você nunca tiver filhos? E se você nunca for essa mulher fodástica, sei lá, um terapeuta de sucesso, uma advogada, uma empresária, e se você nunca for? E se a tua missão for muito mais simples do que isso? É difícil, né? Desapegar disso. Como que eu não vou viver, como que eu vou viver a minha vida hoje sem acreditar que eu posso ser aquilo que eu imagino? Só que eu tô refém, gente, porque isso é um limite. Isso é um limite. A gente precisa viver o hoje. Tá, eu vou hoje, então, dar passos concretos para ser essa pessoa. Mas enquanto isso, eu preciso me divertir, preciso viver. Eu preciso fazer a minha parte. O movimento é meu, o resultado é da vida, de Deus, do universo, como você chama, quiser chamar. Então, eu acho que seria bem produtivo isso. Eu já fiz em outros momentos, e acho até que vou fazer hoje também. Essa ideia que me veio agora serve para mim. Como é essa mulher que você quer ser? O que ela tem de extraordinário? Ah, ela é leve, ela é divertida, ela é poderosa, ela é intuitiva, ela sabe ficar sozinha. É porque, cara, tem coisas na vida que não adianta. Por exemplo, se a gente não vive uma solitude boa, a gente não consegue se conectar com alguém saudável. Não é um processo. Ou eu aprendo a viver na solitude, bem, feliz comigo mesma, e aí encontro alguém que está na mesma forma, ou eu tô no desespero. Ou eu consigo entender que eu tenho que construir a minha carreira passo por passo, isso talvez seja lento, ou eu busco atalhos que às vezes me mais prejudicam. Aí eu pago alguém para comprar seguidor. A gente faz coisas que acabam nos tirando do caminho. Então, faz essa lista de tudo que você quer ter. Seja muito sincera com você. Cara, eu vou conseguir ser isso? Eu preciso disso. E disso que tá aqui, o que eu posso ser hoje? Tá, eu não vou. Vou ser uma mulher fodona. Sei lá, dá um exemplo aqui que me venha. Tá, eu ainda não tô. Eu não sou uma terapeuta de renome com agenda cheia. Mas o que que eu posso fazer hoje para que movimentos eu posso fazer agora para construir essa pessoa? Porque se você não puder fazer nenhum movimento para construir essa pessoa, isso é uma utopia. Isso é algo que nunca vai se realizar. E tá virando uma fantasia que tá te limitando na vida. Ah, eu quero um relacionamento. Ok, o que você precisa fazer? A gente às vezes tem preguiça de fazer, eu sei, eu me incluo nessa também. Você entra no Tinder, você entra no... Ai, cada um, cada cara. Ok, mas eu tô precisando viver essa fase da solitude. Bem, eu preciso fazer as coisas, eu preciso me divertir, eu preciso me cuidar, eu preciso me abrir. Eu posso sorrir mais para as pessoas na rua, eu posso sair de casa, eu posso, né, fazer uma exposição da minha figura, eu posso me permitir ser vista. Se você quer encontrar alguém, você está se permitindo ser vista? E é isso que eu digo é ser honesta. Porque eu já tive muitas fases que eu fazia essa pergunta e eu falava, não tô querendo. Na verdade, eu não tô querendo. Porque para isso eu vou ter que sair de casa, vou ter que me arrumar. Eu não tava querendo. E eu passei muito tempo assim, gente, de verdade.
No fundo, e eu sabia que não... Agora, eu acho que nos últimos meses que eu começo a sentir um movimento totalmente diferente. Interno, né? Daqui a pouco vem o externo. Mas eu vou controlar? Ah, eu vou casar, eu vou ter... Eu não sei. Então, eu acho que o que a gente tem que se perguntar, e se eu nunca conseguir isso? Eu vou esperar encontrar essa pessoa para ser feliz? Eu vou esperar deslanchar na carreira, eu vou esperar atingir não sei quantos mil seguidores no Instagram para achar que isso rende alguma coisa? A diversão e a confiança está no hoje, mas é um movimento. Então, talvez esse processo todo sirva só para você entender e fazer esse balanço. Se você já se conectou com o 2, o 3 e o 4 estão ali conectados, cara, tem paciência. Você está no movimento. Você está no movimento. Agora, uma coisa que é muito engraçada essa sincronicidade, eu tenho começado a fazer, e os pacientes também, as constelações também, todo mundo que vem, o que que eu preciso fazer para me divertir hoje? A gente não acessa a diversão porque são camadas de medos, né, de conceitos sobre isso. Porque para acessar a diversão e a confiança, eu preciso estar vulnerável. Tem um livro, eu vou, aliás, hoje quando eu tirei essa carta para vocês, eu decidi que eu vou retomar esse grupo. Eu tinha um grupo gratuito sobre o livro do Alexandre Lowen. O Alexandre Lowen é o pai da bioenergética, né? Era um livro sobre prazer, uma abordagem criativa da vida. A gente fez uma aula e aí eu comecei a fazer a pós-graduação e não dei andamento, mas isso em maio a gente vai retomar, pelo menos um encontro por mês. Porque o Lowen fala, né? Onde tem prazer, não tem poder, não tem controle. Se eu estou num momento de muito prazer, eu não estou tentando mandar em ninguém. Eu não estou tentando não mandar nem em mim. Porque como... Pensa no orgasmo, que é o mais fácil, né? O orgasmo é um ápice de vulnerabilidade. A gente precisa estar entregue naquele momento. Agora, traz isso para o dia a dia, para tudo que você faz. Quando você faz uma coisa que você gosta de fazer, você esquece do tempo, você esquece quem está perto. Você esquece, você está ali absorta. E é difícil, né, a gente fazer isso. Por isso que ele fala, o prazer é um ato de muita vulnerabilidade, onde você, a tua consciência controladora, a tua necessidade de poder precisa assumir. E ele é maravilhoso porque isso nos iguala, né, como ser humanos. Tanto um cara mais rico do mundo quanto alguém que não tem dinheiro nenhum pode ter o mesmo prazer. Prazer tocando música, um prazer fazendo, sabe? E claro, ele leva muito porque o prazer é sensorial. O sentir o prazer. Eu preciso sentir essa vibração. Né? Ele fala do prazer sensorial. É um livro, Nájila, é exatamente esse nome. Prazer, uma abordagem criativa da vida, do Alexandre Lowen. Ele é o pai da bioenergética, esse cara é um dos, né? Então a gente começou, eu comecei a ler, eu fiz o primeiro e o segundo capítulo dele, tem no YouTube, eu vou colocar para vocês, tá no YouTube, depois eu vou até subir, e eu quero continuar essa leitura, eu já li todos, eu quero continuar esses encontros, né? Então eu falava do livro, e depois eu abria e tirava a gravação, né? Porque a gente gravava só a parte onde fala do livro, depois parava de gravar, e era muito legal, porque aí tem vários relatos, e ele vai fazendo muito sentido para as pessoas. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa retomar, né? A gente precisa falar mais desse prazer, assim, pelo simples ato de prazer. Todo mundo bem? Como vocês estão? Então, respiremos fundo. Quem sentiu ainda que precisa fazer essa lista mental, faz ou escreve mesmo. Quem sentir de desenhar, né? Estamos nessa vibe. Desenhar, pintar, cantar, faz um movimento de expressão a partir né, disso tudo que a gente conversou. E começa a ter paciência, né? Eu acho que é entender que é o hoje, não vai ser lá na frente, não foi ontem, é hoje, é um passo de cada vez.
E hoje é onde mora o prazer e a confiança. É isso. Então é bom para pensar mesmo. Essa era a ideia de hoje, para trazer reflexão. E eu acho que exatamente por isso a gente precisa estar muito consciente de onde está para começar esse processo do explorador de mim, né? O explorar a si mesma, a gente vai tocar vulnerabilidades, a gente vai tocar o nosso feminino interno, o masculino interno, né? Vocês veem que faz um movimento aí, já tem o lado direito, não sei, então a gente vai olhar para o nosso ânimos, mais lá para frente. É uma jornada. Começamos realmente uma jornada, né? De entrar na caverna, encontrar onde mora essa vulnerabilidade aí. E eu acho que vai ser muito profundo, por isso que foi bom esse adiamento para a gente poder estar mais juntas. Então a gente começa no dia 29. Ok, meninas, vou tentar achar um BMT que eu pensei agora, eu coloco ali no grupo para a gente ir se conectando até lá, mas se não, nos vemos no dia de 29. Se tiverem, vocês já sabem a vibe, né? Sonhos, insights, podem compartilhar. Isso vai ajudando também a gente a começar a entender esse movimento interno. O Jung fala muito disso, né? Que a expressão artística e o sonho são as formas do nosso inconsciente se comunicar com a gente. Por isso que a gente começa a ter mais sonho quando a gente faz uma constelação, quando a gente faz, porque é como se, cara, tem coisas ali que ela não viu e eu preciso trazer, né, à tona. Então, isso é bem importante. Tá bom? Fiquem todo mundo bem. Então, dia 29 tá aí. Nájila, já te vejo, eu acho que amanhã, né? Estaremos juntas por aí. Então, meninas, um beijo para vocês e a gente vai se falando. Até mais. Tchauzinho.